Olá, bom dia a todos, amigos e amigas aqui do Lar Espírita Casa do Samaritano. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Bom dia a todos aqueles que estão adentrando, Ariana, Dezinha, Aline, Amanda, Aparecida, Bruno, seu Marcos também, seja bem-vindo. Bem, meus amigos, enquanto o Instagram vai notificando os seguidores do Lex, eu vou fixando aqui o capítulo de hoje, a mensagem que vai ser explanada, para que vocês também possam acompanhar. Nós permanecemos fazendo a explanação do capítulo 28, que é um capítulo voltado para uma coletânea de preces, que muitas vezes algumas pessoas passam esses capítulos achando que não é necessário fazer a leitura dele, mas como veremos e como estamos vendo ao longo das semanas, são capítulos que contêm valiosas lições e que é muito importante para a gente também fazer a leitura dessa parte de coletânea de preces. Eu peço que vocês que adentraram, Glória, Pati, Juliana, se possível me sinalizem se vocês estão conseguindo me ouvir bem e se também a imagem está boa, para que eu possa já ir iniciando os trabalhos dessa quinta-feira. Tá tudo ok, né? Pois ótimo, maravilha. Então, estou só aqui fixando nos comentários os itens de hoje, que é o capítulo 28, itens 40 e 41 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos seguir com o nosso Evangelho. Está tudo ok, né? Pois maravilha. Bem, amigos, então como nós sempre iniciamos pela prece inicial, eu convido todos vocês a buscarem nesse momento uma posição de relaxamento, de tranquilidade. Alguns irmãos preferem fechar os olhos, outros gostam de deixar os olhos abertos. Mas o que a gente pede é que vocês busquem realmente se desconectar nesse momento de todo mundo lá fora. Eu tô falando isso e tô vendo minha gatinha aqui acabando com a minha casa. Mas é isso, é desconectar com o mundo lá fora e trazer a atenção aqui para o Evangelho, para essas mensagens de amor. Então vamos lá. Deus de infinita bondade e justiça, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã de estudo do Evangelho, de explanação do Evangelho, que essas palavras possam adentrar nos nossos corações, que possam modificar-nos a forma como estamos conduzindo a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas ações. Abençoa, Senhor, cada irmão que está acompanhando esse Evangelho nesse momento e aqueles que verão ao longo do dia, abençoando as suas famílias, abençoando também os espíritos que se encontram em seus lares, que possam também ser tocados por essa mensagem. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos mentores espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos envolvendo em seus conselhos e sua proteção de amor. Abençoa, Senhor, todo o nosso país e todo o mundo. Pai, durante os últimos anos, durante o último ano, nós fomos surpreendidos por um vírus que nos trouxe... Só um instante, perdão, gente, tem uma pessoa que me ligou. Eu peço perdão a vocês, acabou atrapalhando a nossa prece.
Enfim, Deus, agora nós conseguimos enxergar uma esperança nessa vacina, que cada vez mais os estudos sejam eficazes, que essa vacina possa restabelecer a saúde mundial. Recebe, Senhor, todos aqueles que partiram por conta dessa doença, e nós te pedimos também que acolha e que prepare muitos dos irmãos que estão vindo à Terra para iniciarem esse movimento de reencarnação, que eles possam ser auxiliados, guiados para o caminho do bem. Abençoa as suas mãezinhas também, com paz, serenidade, com proteção contra esse vírus que ainda está presente em nossas vidas. Que assim seja. Bom dia, Barbosa. Estou aqui na live do Evangelho. E eu peço novamente desculpas pelo atraso, mas é porque realmente eu recebi algumas ligações e a gente não consegue, quando a gente vai iniciar uma live, não dá para colocar no modo avião e nem silenciar as mensagens, né? Porque se colocar no modo avião, a internet não funciona. Mas enfim, seguindo nessa esteira, hoje nós iremos, né, fazer a reflexão dessa coletânea de preces dos itens 40 e 41, que é prevendo, aqui no Evangelho coloca, prevendo a morte próxima, né, ou a aproximação da morte. Então, assim que a gente vê essa mensagem, a gente pode até pensar assim: eu vou recorrer a essa mensagem só se eu realmente estiver com alguma doença muito grave, ou se eu estiver à beira da morte. E, na verdade, se temos duas coisas que nós temos certeza nessa vida, a primeira é que iremos morrer, e a segunda que após a morte iremos renascer para a verdadeira vida. Então, diante dessas premissas, nós precisamos nos preparar para a morte diariamente, né? Porque nós nunca sabemos quando será a nossa partida deste mundo e quando será a nossa entrada no mundo espiritual. Então, ao longo desse evangelho de hoje, que é um evangelho que é feito uma prece prevendo a morte, mas também é um ensaio para a vida, para que a gente possa refletir as nossas ações diante da vida, que a gente possa realmente se preparar para a vida futura, para quando a morte, né, chegar até nós possamos estar preparados e não sermos pegos de surpresa ou em perturbação, que possamos, todos nós que estamos aqui, ao adentrar no mundo espiritual, adentrarmos com a glória e com o sentimento de dever cumprido, né? Então, missão dada, missão cumprida. Que nós possamos adentrar no mundo espiritual sabendo que os compromissos que nós assumimos antes de nascer, que todos eles foram cumpridos com êxito. Então, hoje eu vou optar por fazer a leitura fragmentada. Como é uma leitura bem grande e é bem bacana, eu não vou fazer a leitura dele toda para não ter que ficar voltando novamente em cada ponto. Então, vocês, quem que tiver com o Evangelho, eu já coloquei o capítulo e os itens, vai acompanhando que a gente vai fazendo a leitura e vai fazendo os comentários. E eu peço a todos vocês que estão acompanhando também que me auxiliem nesse Evangelho, que coloquem os seus posicionamentos, as suas dúvidas, que eu vou comentários de vocês. Então ele começa pelo prefácio dizendo: a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecer os laços que o prendem ao corpo, tanto que frequentemente a vida corpórea ainda se não extinguiu de todo
e a alma, impaciente, já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes. Penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade, o despertar no além-túmulo. Aqui é bem interessante essa primeira fase dessa mensagem, porque o Raul Teixeira, ele nos fala, né, que a morte ela pode ser uma libertação ou uma escravidão. Ele diz que é uma libertação para aquelas pessoas que realmente foram se libertando ao longo da vida, né? Se libertando de que forma? Do apego aos bens materiais, que é você entender que eu tudo bem, eu tenho minha casa, eu amo minha casa, porque foi algo que eu lutei, que eu batalhei, que eu trabalhei. Mas um dia, se acontecer um revés e eu não tiver mais o meu lar, eu precisar me mudar ou perdê-lo, eu também não vou entrar em desespero, eu vou seguir na minha caminhada, entendendo os planos de Deus e aprendendo com cada desafio que me é colocado. Isso em relação a todos os bens materiais, né? Entendendo também os apegos familiares, que o seu filho não é seu filho, mas é um espírito que você recebeu em seu lar para educar, e que precisa também viver as experiências dele, tomar as decisões dele, e que só cabe a ele a escolha e o momento de crescimento espiritual, que é uma escolha que, infelizmente, os pais não podem traçar para os filhos, né? Então, e o mesmo se dá em relação ao marido, não é o seu marido, ou a sua esposa, ou a sua mãe. Então, nós precisamos ir praticando esses desapegos, né? Tem um exercício que eu fiz uma vez num grupo de estudo, que foi proposto, um grupo de estudo da AME, da Associação dos Médicos Espíritas, que ele coloca para nós pararmos um pouco, imaginarmos se nosso desencarne fosse amanhã, né? Como que a gente reagiria a esse momento? Será que a gente estaria preparado para esse desencarne no dia seguinte? Será se nós não iríamos ter dificuldade, né, para partir, sabendo das preocupações que visitam o nosso lar? Muitas vezes nós nos apegamos com as nossas atividades e os nossos trabalhos, achando que somos os únicos capazes de desempenhar aquela função e somos incapazes de treinar alguém para nos substituir no caso de uma doença ou de uma morte. Então, que nós possamos ensaiar, né? Que nós possamos ir nos preparando para essa partida. E, ao mesmo tempo, Raul Teixeira também fala que a morte é uma escravidão para aqueles irmãos que se apegam aos bens terrenos e à vida. E realmente, quando nós estudamos e vemos os vastos relatos que nós temos na doutrina espírita, esses irmãos que se apegam às paixões, aos bens terrenos, com a morte, né, com a decomposição, o desprendimento do espírito do corpo, né, e aquela carne vai se decompondo, em que o espírito não pode mais retornar à carne a qual ele deixou. Muitos espíritos entram em perturbação porque eles não querem aceitar essa separação, porque eles querem continuar vivendo e sentindo os prazeres que sentiram em vidas, e isso gera, em vida terrena, isso gera uma escravidão e uma perturbação para esse espírito. Então, por isso que ele fala que a fé no futuro e a orientação do pensamento. Então, aqui no Espiritismo, todos que estão acompanhando, nós já sabemos que existe a reencarnação, que existe a vida no mundo espiritual, mas não basta apenas ter o conhecimento da doutrina, né, kardecista, mas principalmente a gente entender o porquê da reencarnação e realmente nos prepararmos para essa vida futura,
não só da boca para fora, não só através de palavras, mas de atos e também de pensamento. Então ele segue com a prece. A gente, como eu falei para vocês no início, a gente vai lendo e comentando ponto a ponto dessa prece, em que ele coloca: meu Deus, creio em ti, na tua bondade infinita, e por isso mesmo não posso crer, hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a aspiração pelo futuro para o mergulhares no nada. Creio que meu corpo é apenas o envoltório perecível de minha alma e que, quando eu tenho deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Então aqui ele fala para a gente, essa prece nos traz aquela questão do nada, né? Muitas doutrinas defendem que após a morte, o espírito, a alma, ela retorna ao todo ou ela se esvai. E na verdade não, né? Não é isso que acontece. Inclusive aqui no Evangelho ele fala que o fato de nós participarmos de uma assembleia não significa que nós não temos a nossa individualidade. Então o Espírito ele tem a sua individualidade. E ele coloca: creio que meu corpo é apenas um envoltório perecível, como ele havia colocado antes, quando o Espírito ele se prepara para a vida futura. Esse momento de desencarnação, para ele é menos dolorosa, é uma partida tranquila, esse desenlace do corpo físico e do corpo espiritual. Então até também no Evangelho, em outras passagens que ele cita, que ele faz uma alusão ao capítulo 16, item 9, que fala sobre a verdadeira propriedade, que é quando é a mesma coisa que você deixar uma casa em ruínas, né? Então o corpo, com a nossa morte, ele vai havendo a falência dos nossos órgãos e o espírito se liberta dessa casa em ruínas. Por isso é que ele coloca mais adiante: Deus poderoso, sinto se rompem os laços que me prendem a alma ao corpo, e que dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Eu queria fazer uma explanação muito rápida, uma citação, que é tem mortes que são, principalmente as mortes por doença, né? Que o espírito fica ali, a pessoa fica ali muito tempo com a doença, com a enfermidade, às vezes internada em UTIs, e a família se põe naquele movimento, naquele apego de querer manter a pessoa viva a qualquer custo. Isso não significa que, claro, que uma pessoa que a gente ama vai adoecer, a gente vai dizer: pode partir. Não é isso, mas é nós nos colocarmos nesse movimento de prece, pedindo a Deus que tome a melhor decisão. Porque muitas vezes a gente vê muitos relatos de pessoas que estão doentes, estão à beira de partir, mas que o espírito permanece ali, se agarrando a cada fio que o prende à vida corporal, justamente por essa questão da família, da preocupação. Então, nós precisamos também nos prepararmos para esse momento, não só aqueles que partem, mas a família que permanece, para auxiliar a partida desse espírito e dessa pessoa a qual amamos. Então ele segue colocando: vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões nem subterfúgios possíveis. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e serei julgado segundo as minhas obras. Vejam bem, meus amigos, aqui na nossa justiça terrena, infelizmente nós ainda conseguimos utilizar-nos de subterfúgios para escaparmos de cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres e principalmente de prestar conta pelos nossos erros. O mesmo não se dá com a justiça divina. Então não há subterfúgios que escondam as nossas más ações, né? Então seremos julgados por aquilo que praticarmos, seja bem ou seja por mal. E ele coloca: nada levarei dos bens da terra,
honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho. Tudo, enfim, que é peculiar ao corpo permanecerá neste mundo. Nem a mais mínima parcela de todas essas coisas me acompanhará, nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. E tanto maior severidade haverá no meu julgamento, quanto maior o número de ocasiões para fazer o bem que não fiz, mas tenha proporcionado a posição que ocupei na terra. Então, mais uma vez, ele faz a citação ao capítulo 16, item 9 do Evangelho, que fala sobre a verdadeira propriedade, daquilo que realmente a gente leva dessa vida terrena, né? E o que é que nós levamos? É a nossa inteligência, a nossa evolução moral, os aprendizados morais que nós conseguimos construir, como também as más inclinações, as paixões, as más paixões que nós alimentamos, o orgulho. E é interessante que ele começa honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho. É tudo aquilo que a gente busca na Terra, né? Então, nós criamos uma imagem que para sermos sucedidos precisamos sermos extremamente ricos, ostentarmos, viajarmos, sermos reconhecidos pelos outros, quando na verdade nada disso a gente leva. Pelo contrário, essas buscas, elas até atrapalham a nossa evolução. Então, nesse capítulo que ele se refere ao capítulo 16, ele até compara. Quando você vai a um país distante, né, quando você faz uma viagem a um outro país, você não tem condição de trazer tudo que você quer na mala para sua casa de volta. Então, você seleciona aquilo que realmente é importante, aquilo que você vai levar, são as lembranças. E o mesmo deve se dar na nossa vida na Terra. A gente não tem como, a gente não leva tudo o que tem aqui na Terra, a nossa família, o nosso status, a vaidade, o orgulho, os bens que nós conquistamos, as posições que nós conquistamos. Então, que nós possamos selecionar aquilo que realmente é necessário e é útil para o nosso espírito. E seguindo nesse pensamento, ele coloca: Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés. Digna-te de lançar sobre mim o manto da tua indulgência. Se te aprouver prolongar a minha existência, seja esse prolongamento empregado em reparar, tanto quanto em mim esteja, o mal que eu tenha praticado. Se soou sem dilação possível a minha hora, levo comigo o consolador pensamento de que me será permitido redimir-me por meio de novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Então ele fala, traz a questão do arrependimento e da indulgência. Muitas doutrinas defendem que basta o arrependimento do espírito para que Deus o perdoe. E realmente, meus amigos, o arrependimento é algo que é necessário, porque através do arrependimento é quando nós realmente reconhecemos os nossos erros e buscamos mudar. Mas o arrependimento por si só não é necessário para reparar os nossos erros, né? Não é possível, porque se eu cometi um erro, eu causei uma desordem. E é preciso que eu restabeleça a ordem daquilo que eu desordenei. Então, é como ele coloca: se é me permitido viver mais, que eu possa realmente mudar e correr atrás de organizar minha vida, de melhorar. Contudo, se eu não disponho mais de tempo, que eu chegue aos céus com o coração arrependido e disposto à mudança, que me será permitido através dos estudos na espiritualidade, do trabalho na espiritualidade e principalmente na reencarnação futura. Então ele segue: se não for me dado gozar imediatamente dessa felicidade sem mescla, partilha tão só do justo por excelência.
Sei que não me é defesa para sempre a esperança, e que, pelo trabalho, alcançarei o fim mais tarde ou mais cedo, conforme os meus esforços. Sei que próximos de mim, para me receberem, estão espíritos bons e meu anjo da guarda, aos quais dentro em pouco eu verei, como eles me veem. Sei que, se o tiver merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra, e aqueles que aqui deixo irão juntar-se a mim, que um dia estaremos todos reunidos para sempre, e que, enquanto esse dia não chegar, poderei visitá-los. Então, ele traz aqui, após o desencarne, esse pedido de união com o seu anjo da guarda, que foi o seu amigo, seu verdadeiro amigo, durante a sua encarnação aqui na Terra, o encontro com aqueles a quem amou. Muitos espíritos, ao desencarnar, não conseguem esse encontro, porque vão para planos diferentes. Então, aqueles em maior perturbação vão para regiões, umbralinas ou regiões de baixa vibração e acabam não conseguindo esse reencontro com aqueles que amaram e que passaram por sua vida aqui na Terra. Então, é preciso também nós trabalharmos por esse reencontro. E fala também da questão dos parentes que deixamos, né? Então, a dor da partida, ela é sentida nos dois lados, por quem fica e por quem vai. E da mesma forma que a gente precisa compreender que iremos reencontrar aqueles que amamos, é preciso também, ao partir, entender que é algo que é momentâneo, que logo mais nós iremos reencontrar, e que aqueles irmãos que permaneceram vão continuar, sim, tendo os seus desafios que todos nós temos aqui na Terra, mas que, com o auxílio das nossas preces, do nosso amor, irão conseguir vencer cada batalha. Ele segue: sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me o que tenham a reprochar-me, o meu orgulho, a minha dureza, minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me acabrunhe de vergonha. Então, aqui no Evangelho, ele fala: reconcilia-te com teu inimigo, né? Nós temos, enquanto estás no caminho. Então, que nós possamos, durante a vida, buscar ao máximo nos reconciliarmos com aqueles irmãos de jornada, que nós possamos ao máximo nos silenciarmos para não ofender e não magoar ninguém, para que com o desencarne nós não possamos encontrar esses irmãos a quem prejudicamos e sentirmos a vergonha de tê-los magoado. Então, que nós possamos buscar ao máximo recuperar aquelas relações difíceis e principalmente nos trabalharmos para não acumularmos mais débitos em relação ao próximo. E aí ele segue: perdoa aos que me tenham feito ou querido fazer mal, nenhum rancor contra eles alimento, e peço-te, meu Deus, que eles perdoem. Então, o que a gente percebe é que muitos irmãos em baixa escala vibratória, ao desencarnarem, com esse desenlace do corpo material, do físico, eles sentem-se mais livres para praticarem o mal, para influenciarem o outro ao mal. E é por isso que é importante nós trabalharmos o perdão, porque sabemos que muitos daqueles que nos fizeram mal nessa vida são espíritos que estão num caminho evolutivo, que muitas vezes a gente comete sim, erros por um julgamento equivocado, mas que nós possamos perdoar, para que possamos nos libertar de qualquer sentimento baixo, de mágoa, de ódio, de rancor. E aí, para finalizar, ele segue: Senhor, dai-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo, que nada são em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo que eu vou penetrar, e onde, para o justo, não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre,
mas tendo a confortá-lo a esperança. A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que não me deixeis falir neste momento supremo. Fazer que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime, se vier a abalar-se. Então, ele segue colocando, né, que nós possamos nos desprendermos e trabalharmos para a gente. Às vezes, nós ainda somos muito apegados àquilo que eu coloquei no começo, ao orgulho, à vaidade, aos prazeres momentâneos. Mas se a gente soubesse o que nos espera na vida espiritual, a gente valorizaria bem mais. Então, imaginem vivermos livres de doenças, de pragas, de misérias, da pobreza, da criminalidade. É tudo isso que nos espera no plano espiritual. Uma vida de luz, de amor, de beleza. Então, as paisagens que nós temos aqui na Terra são muito mais perfeitas ainda nos céus, e que sempre que a gente se vê tentado, sempre que a gente se vê com um pensamento negativo, sempre que a gente estiver diante de uma decisão, que nós vivemos o tempo todo, né? Todo dia se mostram na nossa vida inúmeras situações onde a gente precisa decidir entre o caminho correto e incorreto, que nós possamos levar essa esperança no bem, no futuro, e de que tudo é momentâneo. Eu sei que nós estamos com o tempo um pouquinho apertado, mas eu queria, para a gente finalizar, fazer a leitura de um pequeno texto, que é Treino para a Morte, que é do Irmão X, uma psicografia de Chico Xavier, que há no livro Crônicas e Cartas. A gente vai extrapolar um pouquinho o nosso tempo, mas é uma leitura bem bacana, bem reflexiva, e que eu gostaria de encerrar esse evangelho de hoje fazendo ela, para que a gente possa refletir ao longo do dia sobre todo o ensinamento que foi proposto nessa manhã. E o Irmão X começa falando, deixa eu só adiantar aqui um pouquinho, porque aí ele nos propõe: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento, depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caipós, que se devoravam uns aos outros. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosas, dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo, infunde pena a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos, por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado, e ele coloca entre parênteses, de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adia doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios aparecem junto de nós em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos.
ame a sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que, um dia, você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Não se esqueçam de que, no estado presente de educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena, depois dos funerais, na certa, intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que, se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se engane, não se canse, nem indague em excesso, porque, com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visitas, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Então, essa mensagem do irmão X, quem quiser ler ela completa, é só baixar na internet o livro Cartas e Crônicas de Chico Xavier, que vocês vão ler essa mensagem na íntegra, porque por conta do tempo eu tive que pular algumas partes e resumir. Mas é isso, meus amigos. Antes de partirmos para a prece final, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão aqui ao vivo acompanhando esse evangelho, enviando as suas vibrações de amor aqui para a condução desse momento. Aqueles irmãos que forem assistir ao longo do dia, ou forem assistir depois, também fica as nossas vibrações de paz, de amor e de reflexão. Então que nós possamos seguir para o encerramento desse evangelho com a nossa prece final. Obrigada, Jordana. Um abraço e saudades de fazer parceria com você no Evangelho Casa, que tem toda segunda-feira, né? À noite, 9 da noite. Então, quem não puder acompanhar o nosso de manhã, acompanha dos meninos à noite, que é muito bacana. Tem um momento de música e é maravilhoso. Aline, Dezinha, todos os irmãos, um abraço. E eu peço a vocês, como eu pedi no início, que busquem relaxar. É às quartas-feiras, a Jordana está aqui me corrigindo. É quarta-feira, 9 horas da noite, né, Jordana? Nós temos um momento cultural, com músicas espíritas, temos a explanação da mensagem. 9 horas da noite, Evangelho Casa. Então, quem puder, acompanha, porque é maravilhoso. Quem não pôde assistir ontem, né? Eles deixam disponível também no IGTV, então você pode assistir depois. Um abraço, Juju. Então vamos seguir para a nossa prece final. Jesus amado, nós te agradecemos novamente por esse momento, que nós possamos, Senhor, adquirirmos inteligência emocional para lidarmos com as nossas dificuldades, para fazermos as nossas escolhas e, principalmente, de enfrentar as consequências de nossas escolhas. Pai, que nós possamos nos preparar para o momento de partida e também para a chegada na vida espiritual, e que essa preparação, Senhor, se dê com o desprendimento e com o ensaio da nossa partida, que a nossa libertação do nosso espírito da carne possa ir se dando de forma gradual, que nós possamos ir desapegando dos maus costumes, dos maus hábitos, aos quais nós já viemos repetindo ao longo de muitas encarnações, que o bem,
que o amor ao próximo, que o trabalho, que a caridade, que a benevolência possam sempre estar presentes em nossos atos e as nossas decisões. Que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que ainda permanecem no nosso ser, que possam gradativamente ir diminuindo, que nós possamos trabalhar em combatê-los diariamente, em cada escolha e cada ação. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de conhecer a Tua doutrina cristã, o Teu Evangelho cristão e a Tua doutrina espírita, que nos esclarece através da razão os caminhos pelos quais o espírito precisa percorrer em sua jornada evolutiva. Gratidão, Mestre amado. Que assim seja. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau.